o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, né? Vamos fazer leitura, irmãos, no capítulo de número 3 deste livro, o livro do Gênesis, o livro do começo, né? E o capítulo de número 3, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, creio que todos encontraram, né? Bem fácil de se localizar. Ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, ou pela viração do dia, algumas traduções vão dizer, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? Agora pulamos um pouquinho aqui, irmãos, a partir do verso de número 14, vai dizer assim, ó: então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você vai rastejar, e pó comerás todos os dias da sua vida. Colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento ou a sua dor da gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será para seu marido e ele te dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por causa de ti. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, e com o suor do seu rosto você vai comer o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Amém, meus queridos? Sente por bondade, eu sei que é uma leitura um pouco extensa, né? Mas há uma necessidade de nós fazermos menção da palavra do Senhor para a nossa compreensão. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão servindo ao Senhor, que estão caminhando, né? E eu vejo que hoje nós estamos enfrentando aí uma dificuldade até com o espaço, porque vai cantar, tem que... Mas a gente é feliz por causa disso aí, né? Mas por você estar aqui servindo ao Senhor, e quem sabe se Deus não prepara um negócio maior para nós aí
no futuro, né? Então, graças a Deus por isso, graças a Deus por você que tem mantido essa obra, tem sido fiel, que o Senhor te abençoe, essa é a minha oração todos os dias em teu favor. Meus irmãos, olhar para a palavra de Deus, eu sei que hoje, sendo um culto como este, a gente fica assim pensando, mas o pastor vai falar sobre Adão e Eva, vou começar aqui, irmãos, e eu sei que Deus há de falar ao nosso coração, pode ser uma palavra, quem sabe, um pouco forte, mas nós necessitamos de alimento forte para ficarmos saudáveis, Se a gente comer só mingauzinho, irmãos, a gente vai adoecendo, então aguenta firme aí, porque o Senhor tem uma palavra para o teu coração, amém? Glórias a Deus. Olhando para as Escrituras, todos aqui conhecem, irmão, a história de Adão e Eva. Adão é o primeiro homem que Deus põe na face da terra, que Deus formou, e você sabe como foi, formado pelo próprio Deus, foi pego ali do pó da terra, e Deus fez então aquele boneco de barro, e soprou sobre ele, e ele tornou-se alma vivente, a partir do sopro de Deus, que vem a ser o fôlego que está agora sobre Adão. Mas o que eu quero que você compreenda, irmãos, é que Adão, ele foi estar no lugar onde o próprio Deus havia feito para ele habitar. Se você olhar, você vê que Deus começa criando um mundo, fazendo separação. Primeiramente ele fez separação entre luz e noite, chamando o dia de luz e a noite de trevas, de escuridão. E ele começa a formar o mundo todo correto, todo perfeito, pensando no que o homem ia comer. E note que a própria alimentação que ele faz é pensando em um homem saudável. Ele prepara o lugar que nós conhecemos como paraíso, o paraíso que ele formou, que ele plantou. E agora ele coloca então este homem, e depois sucessivamente a sua esposa Eva. O que eu gostaria que você compreendesse é que se você ler os primeiros capítulos do Gênesis, você vai ver Deus formando, Deus preparando, Deus colocando ele naquele ambiente bom, agradável, perfeito, paraíso. E Deus coloca ele com uma missão. Qual é a missão? Cultivar aquilo, manter aquilo. E note que esse cuidar daquilo que Deus havia feito e dado para eles, era uma ordenança do próprio Deus. Vocês vão dominar sobre tudo que Deus fez, desde a parte da vegetação, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre os peixes, enfim, Deus colocou o comando na mão do homem. E o que eu acho tão interessante é que Deus fez tudo perfeito e disse para o homem: faça a sua parte. Você vai viver aqui, você vai viver bem, você vai ter uma vida saudável, você vai ter um ambiente bom. Mas o homem se atrapalha. E o que eu acho interessante nisso aqui, irmãos, é que tudo aquilo que Deus fez, para que eu consiga caminhar com isso alinhado como bênção na minha vida e não perder a bênção de Deus, eu preciso fazer isso dando sempre o meu melhor, mas o nome do Senhor sempre sendo glorificado. Por que eu digo isso? Porque note que a partir do momento que eles desobedecem aquilo que Deus estabeleceu, começam as percas, começam as consequências. Então, o segredo deles estar no lugar que Deus colocou e de permanecer vivendo com a bênção de Deus, está exatamente em glorificar a Deus com a sua vida diante das suas atitudes. Aí, só a nível de introdução, eu trago isso para nós. Aonde Deus te colocou, o que Deus deu para você fazer, o nome do Senhor está sendo glorificado lá? O nome do Senhor é glorificado com aquilo que Deus confiou. Porque tem gente que pensa, irmãos, eu tenho tal coisa, isso aí simplesmente é o meu esforço. Tem o seu esforço, mas você só tem porque Deus te deu. Porque tem muita gente que se esforça como você e não tem. Eu preciso entender, eu estou trabalhando em tal lugar. Você está trabalhando porque Deus permitiu, porque Deus te colocou lá.
Tudo, irmãos, tudo na nossa vida, eu preciso entender esse princípio, que tudo o que Deus colocou para mim fazer, é Ele que deu. Agora, o nome do Senhor é glorificado, porque tem muita gente, irmãos, que ele não entende, irmãos. Ah, mas Deus te deu tal serviço, Deus te deu tal profissão, Deus te deu uma casa, Deus te deu um lugar, Deus te deu um espaço. Isso tudo é para o nome do Senhor ser glorificado. E tem gente que não consegue, irmãos, conviver com a bênção de Deus. Ele não consegue conviver com a bênção de Deus exatamente por causa disso. Porque ele atribui que aquilo é simplesmente para o seu bem-estar. Deus quer o bem-estar dos seus filhos. É propósito de Deus desde o Éden. Só que eu preciso entender, e você precisa entender, que Deus quer o bem dos seus filhos, mas o nome do Senhor ser glorificado. Você lembra que os milagres que Jesus fazia? Jesus sempre fazia as coisas com propósito, irmão. Sempre havia um propósito. Ah, curou esse, para que sirva de testemunho. Curou aquele, para que o nome do Pai seja glorificado. Deus não faz nada sem propósito. É por isso que tem gente, irmãos, que está na fila há muito tempo, dizendo eu preciso disso e não recebe, porque não entende que você precisa estar no propósito. Aleluia, oh glória. Se você entender o propósito de Deus, nada mais é impossível na tua vida. Pastor, mas o projeto é grande, o sonho é grande, faltam recursos. E daí, meu irmão, se falta recurso, quem dá o projeto é poderoso para dar condições para os recursos também. Aí eu olho para tudo isso, mas muitas das vezes as pessoas não entendem, irmãos. E eu falei um pouquinho, hoje, acho que foi hoje de manhã até eu falei, que às vezes tem coisa que a gente não recebe, porque isso vai ser embaraço na nossa vida e vai nos afastar de Deus. E Deus já perdeu a gente lá no Éden, eu vou explicar por quê. Lá no Éden Deus já perdeu a gente uma vez, então hoje, irmão, Deus vai nos levar na rédea curta, muitas das vezes, para não perder você de novo. Tem coisa que Deus não dá para a gente, exatamente porque aquilo nos afasta de Deus. E eu tenho orado ao Senhor dos céus, para que o Deus realmente pegue pessoas e abra a porta para aquele que entende o propósito, mas que Deus feche para aquele que não entende. Porque mais vale você ir pedalando a sua bicicleta para o céu, porque ir de Mercedes para o inferno. Pastor, eu creio num Deus que prospera, irmãos, eu creio, mas tem gente que está com a vida muito boa, está num ambiente legal, foi Deus que te deu esse ambiente, não esqueça disso, mas isso não está te trazendo para perto de Deus, e aí você vai muitas das vezes sentir dores e percas. Por que isso? Porque o amor de Deus é maior do que o teu carro, é maior do que a empresa, é maior do que o teu salário, é maior do que tudo, o amor que Ele tem pela sua alma. Por que eu digo isso? Porque o carro, irmãos, é bom. Quem não quer ter um carro bonito, um carro legal? Todo mundo quer. Mas o carro vai ficar. O carro termina. A casa bonita termina. O salário termina. Mas a tua alma é eterna, meu irmão. A tua alma caminha dia após dia, ela está dando um passo ou em direção a Deus, ou à condenação eterna. Então Deus fez esse ambiente maravilhoso, colocou Adão lá, e tudo que Deus queria era que eles obedecessem o que Ele falou. E aí você conhece a história, você vai ver que eles estão vivendo no jardim. Irmãos, aí está alto o som aí? Está alto aí ou está bom aí? Aleluia, porque eu estou sentindo um eco aqui, parece que está... Mas vamos lá. O Cauã entende o pastor dele é meio chato mesmo, né? Mas porque se eu não escutar bem, irmãos, eu grito. Se eu escutar bem, eu não grito. Essa é a minha... Aleluia. Aí eu olho para a palavra de Deus, irmãos, e eu fico olhando, eles estão vivendo no paraíso, o ambiente maravilhoso. Deus havia dito para Abraão, olha, não comam do fruto da árvore do bem e do mal, que está no meio do jardim. Deus falou isso para Abraão. Note que, Adão, meus irmãos. Adão, Deus falou isso para Adão. E agora o que Deus espera de Adão é que eles obedeçam. O pecado vai entrar no mundo por causa da desobediência. E aqui eu preciso entender
que na nossa ótica humana parece, mas foi tão simples o que fizeram, mas desobedeceu. E a desobediência gerou o pecado, e o pecado gerou a morte. Aí eu olho para isso aqui, o Adão recebeu de Deus uma missão. Domine, comande, mas aquela árvore vocês não comam. E eu não sei, meu irmão, o que aconteceu com Adão, mas o Adão, como um líder dentro de casa, como um esposo sacerdote que tem liderança, falhou. Porque Deus falou para ele, e a missão dele, irmão, não tinha muita gente, a congregação dele era pequena, só tinha a Eva, que era a esposa e era a pessoa que ele tinha que aconselhar. Mas ele falhou na missão, porque era para ele conscientizar ela dos valores que Deus havia estabelecido. Mas você vai ver que um dia a Eva está, quem sabe, uma atividade normal, andando, passeando, caminhando, e ela foi persuadida pela serpente, que é uma voz de Satanás aqui, que é o Satanás agindo, o diabo. Mas o que eu acho interessante é que Deus falou com Adão, Deus estabeleceu as regras, ele até passou para Eva, porque Eva diz, não, Deus disse que não é para a gente comer. Mas não foi tão forte isso para convencer Eva. Ele falhou nisso aqui. E agora o que eu acho interessante, irmãos, é que muitas das vezes nós até conseguimos lidar com muitas coisas, mas falhamos dentro de casa como sacerdotes, como pessoas que Deus colocou. Tem muita gente, irmãos, que ele é o bambambam lá fora, mas dentro de casa é um fracassado. E eu não estou falando isso aqui, irmão, de alguém que sou eu que mando. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu estou falando de sacerdotes que se posicionam com sabedoria dentro da sua casa. Tem gente, irmãos, que está vendo a Eva se perder, está vendo a Eva se afastar de Deus, dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, e ele não está fazendo nada. Espera aí, o Adão caiu lá, mas Deus está te dando uma oportunidade hoje de se levantar. Quer ver um exemplo de sacerdote? Olha para a vida de Jó. É um patriarca, mas ele é o sacerdote da sua casa. Ele faz sacrifício até pensando, não sei se meus filhos pecaram, mas antes que eles venham pecar, eu já estou me posicionando e intercedendo a Deus por eles, me colocando diante de Deus por eles. Aleluia. Quer ver um exemplo de homem que para mim é extraordinário? É Noé. Noé recebe de Deus uma missão, irmãos, num tempo que não chovia. Ele recebe de Deus uma mensagem e Deus diz, faça um grande barco, porque eu vou mandar o dilúvio e vou destruir a terra. Imagine Noé chegando em casa e dizendo para a esposa, o negócio é o seguinte, Deus falou que vai destruir tudo, e mandou a gente fazer um barco. Vai destruir como, Noé? Vai ser com água, mas espera aí, não chove. Só que este homem recebeu a missão de Deus, e ele trabalhou de uma forma tão poderosa, a sua fé, a sua coragem, o seu entusiasmo, a sua dedicação, que a esposa creu no Noé. E se isso fosse pouco, Noé falou para os filhos, e os filhos, estamos juntos, meu pai, vamos trabalhar nesse propósito. E se isso ainda fosse pouco, as noras se envolveram no propósito também e acreditaram. Sabe o que eu vejo, irmãos? Uma liderança espiritual que recebe de Deus uma mensagem e que luta e que se esforça. Tem gente que está lutando para ver os filhos bem encaminhados, estudar, ter uma profissão, que bom, isso é bom. Mas e a tua casa pode estar vivendo longe de Deus, irmãos, e tudo nessa vida vai passar. Um dia a morte vai te pegar, você vai ter que ir para o outro lado. Ou o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, aí você pode estar ganhando o mundo, mas perdendo a alma dentro de casa. Oh, aleluia! E o que eu vejo de pessoas, irmãos, que Deus deu para eles, não sabe administrar. E aqui acontece, a Eva está caminhando, a serpente começa uma conversa. Sabe o que eu vejo aqui? É o dia que o ser humano parou para ouvir Satanás. Pastor, isso não acontece mais. Será que não? A proposta de Satanás é exatamente o quê? O que Deus falou? E ele tem uma certa forma de fazer lisonjas, de passar um engano, porque ele diz assim para Eva, o que foi que Deus disse? Que não é para vocês comerem de nenhuma árvore do jardim, e Deus nunca disse isso. Deus disse, não comam daquela árvore. Mas ela, sabe aquela coisa, o mal nunca começa da forma que ele é, ele vem devagarzinho.
puxa uma conversa. E a Bíblia diz assim, irmãos, que é para a gente fugir da aparência do mal. E tem gente que não entende isso aqui. Ah, mas eu vou, o que que tem? E agora ela começa uma conversa como que não tem nada a ver. E o diabo está jogando lá por longe, uma conversa, parece que até encantadora. E aí eu olho para o texto que Eva parou para ouvir. E tudo que a serpente vai dizer é para transgredir, é para desobedecer, não tem nada a ver o que ele falou. O que ele disse para vocês não tem nada a ver. O dia que vocês comerem isso aqui, vocês vão ser que nem Deus. Vai abrir o vosso entendimento, os vossos olhos. E aí, irmãos, Eva parou para ouvir o diabo naquele dia. E aí eu pergunto para você, será que nos nossos dias não tem gente parando para ouvir o diabo? Porque, irmãos, no nosso tempo só existe 3 vozes. Ou nós somos ouvidos por Deus, ou nós ouvimos a voz de Satanás, ou a voz humana. 3 tipos de vozes. Tudo na nossa vida, ou é Deus que nos direciona, ou é voz do diabo, ou é sentimento humano. Agora aqui a Eva parou para ouvir o diabo. Irmãos, parar para ouvir o diabo. E ela vai sair dali arrebentada. E o que eu acho aqui interessante é que agora Satanás, através da serpente, está distorcendo tudo aquilo que Deus falou. E aí eu pergunto mais uma vez, será que hoje não tem pessoas que param para ouvir o diabo? O que é parar para ouvir o diabo? É ouvir aquilo que vai contra a palavra de Deus. Sabe, irmãos, aquele momento que você está ouvindo coisas e essas coisas é abomináveis diante dos olhos de Deus, é alguém que parou para ouvir o diabo. E não pense que vai sair dali bem. Porque o diabo, irmãos, não é que ele é todo poderoso é o nosso Deus. Mas ele conhece muita coisa que você ainda não conheceu. Ele tem agilidades que você não tem, que você precisa de Deus. Com Deus você é forte para vencê-lo. Com Deus você é mais do que vencedor, Paulo diz. Mas imagine só, se eu estou desobedecendo aquilo que Deus pediu, eu vou sair vencedor dessa? Eu estou sozinho. Porque eu estou desobedecendo. E é exatamente isso que acontece, irmão. A Bíblia diz assim, e a gente é muito persuadido por esse mesmo sentimento. Não tem nada a ver, não é bem assim. O que tem de gente que está dentro da igreja, irmãos, mas esta forma que ele vê, não é bem assim. Não é desse jeito. Espera aí, se é lei de Deus, pode mudar prefeito, pode mudar presidente, pode mudar o pastor, pode mudar os membros da igreja, pode mudar os obreiros. Irmãos, se é palavra de Deus, continua sendo palavra de Deus. O que tem de gente, não tem nada a ver, aquele é um pastor quadrado, pode chamar de quadrado, mas se você parou para ouvir o diabo, é lisonja, irmãos, é coisa que vai contra a palavra, e está assim de gente que está ouvindo o diabo. Não pense que ouvir a voz de Deus é só aqui quando você está ouvindo uma palavra. Não, ouvir a voz de Deus é você levantou de manhã. Você vai se preparar para ir para o trabalho. Você está ouvindo uma voz. Você vai ter o seu trato com as pessoas no dia a dia. Há uma voz. E você tem a opção de ouvir a voz do diabo e às vezes por causa de simples coisa brigar com alguém. Xingar alguém. Ah, mas eu até tenho razão. Tem muita gente que vai para o inferno com razão. Porque o meu Jesus tinha razão de sobra, irmãos, para abandonar a cruz e dizer, ele não merece. Ela não merece. O meu Jesus podia dizer isso, eu vou morrer por pecadores que viram as costas, que me abandonam por qualquer coisa. Ele poderia ter abandonado a cruz, mas ele foi fiel até a morte. Aí eu olho para isso aqui, irmãos, o que tem de gente que para ouvir o diabo. E às vezes, irmãos, ouve o diabo, sai arrebentado dali, mas ainda está vivo. E aí vem para o culto, irmãos, e quer que num culto a coisa mude, quer vitória, e quer sair daqui alegre. Eu preciso entender, irmãos, que a partir do momento que eu começo a ouvir voz que não é a voz de Deus, o meu coração, Paulo diz que nós temos tendência a se inclinar para as coisas dessa vida.
Pois bem, outra coisa que eu achei interessante é que a proposta que o diabo faz, porque o que tem de gente, irmãos, que conhece a palavra de Deus, que está na igreja, e que ele pensa que o diabo vai aparecer para ele feio, com chifre, como a gente ouvia em muitas paisagens, uma caveira, um negócio. Não é assim que ele aparece. Note que aqui o texto que nós fizemos leitura vai dizer que aquela árvore, a proposta, ela era boa, ela era agradável, ela era desejável aos olhos. Então nem tudo que você vê por aí diz, mas aquilo lá é tão bom. Não é porque é bom, não é porque é agradável, não é porque é desejável que você pode ser participante daquilo. Aí é que entra alguém que está estruturado, alguém que está firmado na palavra. Espera aí, é bonito, é agradável, é legal, está todo mundo fazendo, mas o meu Deus me proíbe disso. E o proíbe é uma expressão que eu uso. Deus não vai pegar e segurar, não vai, não. Deus te dá o livre-arbítrio, desde o Éden é isso. Deus nos ensina, Ele diz assim, ali está o mal, ali está o perigo, a palavra é essa, o caminho é esse, agora Ele te dá a liberdade, Ele não vai te levar para o céu obrigado, assim como Ele também não te lança no inferno, você vai porque quer. Pastor, eu vim para o culto de Santa Ceia para ouvir uma palavra mais... Culto de vitória é quinta-feira, irmãos, hoje é dia de nós ouvirmos a palavra de Deus. Aí eu olho para isso aqui, irmãos, parou para ouvir o diabo e saiu dali arrebentada, destruída, tanto moral quanto espiritual. Porque a proposta era boa. A proposta era boa. Após ela receber isso, olha agora, o poder de influência. Ela comeu do fruto, ela desobedeceu aquilo que Deus havia estabelecido, e ela leva o fruto para o marido, para o Adão, e o Adão também come. Enfim, a partir deste momento, os dois transgrediram a lei de Deus, os dois desobedeceram, e a partir do momento que eles desobedecem, o pecado entrou no mundo. E Paulo vai dizer, irmãos, que todos pecaram, porque todos nós herdamos essa natureza de Adão, todos nós recebemos essa natureza pecaminosa, com tendência a desobedecer às leis de Deus. Aí eu olho para a palavra do Senhor, e a partir do momento que eles desobedecem, era de costume Deus aparecer no Éden, pela viração do dia, e eu imagino que Deus vinha para ter uma conversa com Adão, porque nesse dia Deus está procurando Adão, não para falar do seu pecado, mas isso era algo rotineiro, porque onde é que está você? E o Adão está escondido, a Eva está escondida. E por que estão escondidos? Por causa do pecado, por causa da desobediência. E aqui, meus irmãos, essa desobediência fez com que eles sentissem vergonha da nudez deles. Antes disso, eles não tinham vergonha, porque o pecado não havia entrado, o pecado apresentou para eles a sua vergonha. E o que eu acho ainda mais forte nesse texto, é que Deus agora, aonde está você? Você já leu Isaías 59, o verso de número 2? O verso 1 todo mundo conhece, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, e o seu ouvido não está fechado, que não possa ouvir, enfim. Mas o verso 2 diz assim, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e Deus. É exatamente isso. Aonde está Adão? Está escondido, porque o pecado agora está separando eles de Deus. E quando Deus aparece, e agora conversa com eles, e Deus já entende, na sua onisciência, na sua sabedoria, Deus vê que havia um pecado. Só que o homem não teve essa humildade de reconhecer o pecado. Ao contrário, o Adão disse, Senhor, é a mulher que tu me deu. Quando o Senhor disse, Eva, o que você fez? Senhor, a serpente me enganou. E quando chegou na serpente, não tinha mais ninguém para ela, senão tinha arrumado um culpado também. Só que note que a partir da desobediência à lei de Deus, o decreto de Deus, o pecado entrou. E o pecado trouxe consequências sérias.
Você vê que o próprio Deus vai falar: "Ó Eva, tu com dores terás filhos. Vou aumentar a tua dor de parto." Ele diz assim: "Ó Adão, a terra agora é maldita por causa de vocês." E Deus vai mais além ainda, dizendo assim: "A partir de agora, com dor, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão." Aqui eu entendo, irmãos, que a partir desse momento, eles estão recebendo a sentença: a terra tornou-se maldita por causa do pecado. Eles estão recebendo a sentença de dor, de cansaço, é o que você trabalha e cansa exatamente por causa dessa natureza que herdamos deles. Outra coisa que eu acho muito forte é que eles perderam a comunhão com Deus, porque Deus os tirou do jardim, por que não dizer expulsou eles do jardim por causa do pecado. Eles agora perderam o paraíso, perderam a comunhão com Deus, herdaram maldição, herdaram dores, enfim, tudo isso, consequência da desobediência. Aí, a partir daqui, você vai ver o caos que a raça humana começa a viver. Um ambiente que Deus fez era perfeito, era bom, era justo, não havia indiferenças, não, era perfeito. Só que o homem, por causa da desobediência, perdeu tudo isso. E aqui eu começo a olhar, irmãos. Tudo que Deus queria deles era obediência. Deus deu o melhor para eles, mas tudo que Deus esperava era obediência. Só que agora eu fico olhando que, não sei aonde Adão deixou a desejar, que não conseguiu implantar no coração de Eva o temor de não desobedecer. E também eu fico olhando que Eva, que era alguém criada pelo próprio Deus, que vivia num ambiente maravilhoso, mas por um momento está sendo instrumento de Satanás, porque ela desobedece e leva até Adão, para Adão também cometer o mesmo erro. E aqui, irmãos, isso aqui é muito forte, porque a mesma boca que às vezes glorifica a Deus, também pode ser instrumento do diabo. Pastor, o que é isso? Não estou lhe assustando, estou lhe sendo verdadeiro. É por isso que eu preciso vigiar constantemente e viver uma vida de devoção a Deus, como nós falamos pela manhã, orando em todo o tempo. Não é que você tem que estar de joelho toda hora, não. Mas o teu pensamento sempre ligado com o Senhor. Porque tem gente que está dando glória a Deus e aleluia dentro da igreja, mas daqui a pouco ele pode estar fazendo algo errado. Ou por que não dizer que pode estar brigando com o seu semelhante? A mesma boca que glorifica a Deus, se não vigiar, ela pode ser um instrumento do diabo também. E Eva foi isso. Pois bem, mas agora eu quero falar exatamente sobre aquilo que está no meu coração. Eles perderam o paraíso, eles herdaram a morte, morte física e a morte eterna. Porque Deus não fez o homem com o propósito de morrer. Tanto é que tinha uma árvore que estava no jardim, que era chamada de árvore da vida. Então eles se alimentavam desta árvore e ganhavam vida. Esta árvore aparece ali no Éden. Depois você vai ver lá no Apocalipse, e essa árvore aparece no céu. Se você for para o céu, irmãos, e eu estou crendo que você vai conhecer essa árvore. Você vai se alimentar, porque a Bíblia diz ali em Apocalipse que as folhas desta árvore são saúde para as nações. Por que Deus tirou eles dali? Porque eles iam, se ficasse ali, iam viver eternamente longe de Deus. Deus expulsou eles do paraíso. Então eles perdem o paraíso e eles herdaram a morte. Eles herdaram as maldições. Eles perderam a comunhão, porque agora Deus não vem falar com o homem face a face. Lembra do desejo de Moisés? Senhor, eu quero falar contigo, eu quero te ver, eu quero falar face a face. Moisés, se você me ver face a face... E Moisés era um homem temente a Deus. Se você me ver face a face, você morre, porque a natureza pecaminosa não consegue ver a glória de Deus. Um dia nós o veremos como Ele é, mas não nessa natureza, é um corpo glorificado. O que eu entendo, percas veio, mas agora eu fico olhando aqui, herdamos a morte, tanto física quanto eterna, só que quando Jesus vem, Ele vem com uma proposta, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Jesus vem, irmãos, com uma mensagem tão poderosa, dizendo, lá no Éden vocês herdaram a morte, mas Deus está mandando o seu Filho à terra, para que você recupere a vida. Oh glória! Aí eu fico olhando, irmãos, que a Bíblia nos mostra aqui que o homem herdou a maldição, mas na cruz do Calvário, Paulo vai dizer sobre isso, que na cruz do Calvário, ele levou sobre si o peso de toda a maldição da lei. A gente perdeu, irmãos, o paraíso. Só que se você olhar na cruz, tem um ladrão, que é pecador. Tem um ladrão, que é alguém que transgrediu as leis de Deus. Mas quando ele olha para aquele Cristo pendurado na cruz, quando ele olha para aquele homem que está ali preso no madeiro, ele diz, esse é Deus. Esse aí é o Salvador da humanidade. E olha só, são simples as palavras, mas ele olha para Jesus e diz, Senhor, ou Mestre, Senhor, lembra de mim, quando entrares no teu reino. Ele creu que ele tinha um reino, ele creu que ali era um rei, ali era um Senhor, ele acreditou. E aí, meus irmãos, eu fico olhando que na cruz, Jesus diz, a ti te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh glória! A gente perdeu lá atrás, irmãos, por causa do pecado dos nossos pais, mas na cruz, a porta do paraíso se abriu outra vez. E eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, o capítulo 14 do evangelista João, Jesus está dizendo, eu estou indo preparar lugar. Na casa dele tem muitas moradas. Eu estou indo na frente para preparar lugar, aleluia. Meu irmão, mas note, irmãos, que este evangelho, que na cruz, ele está agora sendo ofertado a toda a humanidade, lá no Éden ainda, ele surge. Porque se você olhar para o texto que eu fiz leitura, a sentença é, a serpente vai rastejar, vai comer pó, vai ser inimiga da semente da mulher. A semente aqui está falando exatamente de Jesus Cristo. E você olha para o texto e o texto vai dizer o seguinte, olha, a serpente até vai lhe ferir o calcanhar, mas a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Sabe o que é isso, irmãos? Aqui, ainda quando o homem caiu, Deus não jogou o homem fora por completo. Deus diz, eu estou abrindo uma nova oportunidade. O homem se afastou de mim, virou as costas para mim, mas eu estou abrindo uma oportunidade. Está vindo um, quem sabe demorou alguns anos, mas esse um está vindo para redimir a raça humana de todos os seus pecados. Oh, aleluia! E quando Jesus Cristo vem, é exatamente isso que acontece. A cruz é um divisor de águas na história da humanidade. Na cruz, irmãos, a comunhão foi restaurada outra vez. Para quem lê Bíblia, para quem entende a palavra de Deus, para quem gosta de ouvir a palavra de Deus, irmãos, você vai ver que quando Cristo morre na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Por que isso está acontecendo? Porque este véu no templo, ele era uma divisão de uma tipologia, vamos dizer, que depois do véu ficava o lugar santíssimo, aonde entrava só o sumo sacerdote uma vez por ano, para conversar com Deus, para interceder pelo povo e por ele. A partir do momento em que Cristo morre na cruz, o véu está sendo rasgado de alto a baixo, como quem está dizendo, agora não é só um sumo sacerdote, agora todo ser humano pode se chegar a Deus através da cruz de Cristo. Aleluia! Sabe por que você pode vir para a casa de Deus e orar, irmãos? É porque na cruz, essa comunhão, a ponte, Jesus é a ponte. Aleluia! Se não fosse assim, irmão, se não fosse Jesus, você não teria esse acesso de poder chegar a Deus, porque os pecados do ser humano impedem de chegar a Deus, mas foi Ele que de bom grado se entregou na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos chegar a Deus. A comunhão foi restaurada. Na cruz, a vida eterna foi ganha. Tudo isso, irmãos, que o homem perdeu lá atrás,
com a vinda de Cristo, foi restituído novamente. Só que os valores, os princípios, permanecem o mesmo. Obediência ao Senhor. Você lembra daquele jovem de Mateus, capítulo 19? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele diz, guarda os meus mandamentos. E o menino diz, ou o moço diz assim, Senhor, isso aí eu guardo desde que eu era pequeno. Jesus disse para ele, te falta uma coisa. Qual é? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Note, irmãos, que o problema de Jesus não está com os bens que ele tinha. Tem gente que interpreta, mas então quem tem bens não pode ir para o céu. Não, não é isso. O problema é onde está o seu coração. E quando Jesus fez essa proposta para ele, vá, vende o que tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu, a Bíblia diz que ele foi e não voltou mais. Porque entre seguir Jesus e ficar com os tesouros, ele preferiu ficar com os tesouros. E o problema está exatamente aqui, aonde está o seu coração. Jesus disse no Evangelho de Mateus, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então eu preciso entender, irmãos, que para fazer parte deste reino, um reino que foi restaurado e que um dia nós iremos habitar nele, eu preciso entender isso aqui. O meu coração precisa ser de Jesus. E não tem como eu andar com Jesus e andar na contramão do que Ele me ensina. Se você pensa em ir para o céu, o caminho ainda é Jesus. E andar pelo caminho. Jesus disse, vinde a mim, todos. Aqui em João 14, Ele vai dizer, eu sou o caminho. Se você ler o João 8,32, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo isso está sendo anunciado, eu sou o caminho, eu sou a verdade, você precisa aprender, você precisa me conhecer. Quer ver outro texto que eu acho muito interessante, irmão? Se você ler Lucas capítulo 19, você vê um homem que agora está inserido na salvação, o Zaqueu. O Zaqueu era um homem de aquisição, um homem próspero materialmente. Mas ele um dia decidiu conhecer Jesus. Quando Jesus aparece para ele e vai até a sua casa, note que há uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Zaqueu vai dizer, Senhor, se eu andei roubando alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olhou para essa atitude e disse, hoje chegou salvação nesta casa. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que sem arrependimento do velho Adão, da velha natureza, não tem como receber a salvação. Sem você crer neste evangelho, sem você praticar as leis de Deus, não tem salvação. Mas o que eu quero que você compreenda comigo aqui nesta noite, nesta simples palavra, é que no Éden os nossos pais perderam o paraíso. Só que Deus nos deu uma segunda chance, através de Jesus Cristo, aleluia. Oh glória, eu não estou falando palavras para convencer ninguém, eu estou falando um evangelho que é puro, que é poderoso. Meu irmão, se tem algo que vai valer a pena nessa vida, é a gente chegar na reta final e saber para onde está indo. A gente olha para o mundo de hoje, irmãos, e muitos não estão percebendo, mas o cenário de hoje prepara-se para um colapso, para tragédias, porque Israel sempre foi e sempre será o relógio de Deus. Eu sei que essa mensagem, para alguns, mas quantos anos eu estou falando que vai chegar o fim, que esse Jesus vai vir buscar? Se você não acredita, não tem problema, muitos não acreditam mais, mas a promessa quem fez, Ele cumpriu todas as demais que Ele prometeu, aleluia. Agora eu olho para isso, irmãos, se tem algo que vai valer a pena, chegar no final da jornada e você herdar a vida eterna, estar com Ele neste paraíso. É como alguém que olha para trás e diz assim, valeu a pena toda a caminhada. E não sou eu que estou dizendo, eu estou falando aqui, mas estou lembrando de um personagem bíblico. E você vai encontrar lá em 2 Timóteo, o último capítulo que ele escreve, capítulo 4. Este homem era um homem que era cursado na maior faculdade do mundo da época. A Bíblia diz que ele aprendeu aos pés do rabino Gamaliel. Um homem dotado de conhecimento.
um homem cheio de conhecimento, um homem que tinha uma posição aquisitiva boa, fazia parte do sinédrio, era um homem respeitado. E o que eu acho tão interessante é que este homem veio para Cristo, creu na mensagem da cruz. Ele mesmo disse que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que crêem é poder de Deus. E o que eu acho tão interessante, que este homem abraçou esta causa, ele se entregou. E se tem alguém que poderia dizer que passou lutas e aflições nessa vida, foi Paulo. Porque Paulo, por pregar o evangelho, foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, enfrentou naufrágios, enfrentou doenças, enfrentou abandono dos seus companheiros. Mas quando ele chega no final da sua vida, está escrito lá no capítulo 4, 2 Timóteo, Paulo olha para tudo aquilo e diz assim, ó, o combate foi bom, aleluia. Isso aqui é alguém que tem uma convicção de andar com Deus, meu irmão, porque estar aqui não é ser religioso, não adianta você sair da religião A e dizer, agora eu sou da Assembleia, não, você precisa ser alguém que entendeu a mensagem da cruz. Se a tua vida não mudar com a mensagem da cruz, meu irmão, alguma coisa precisa ser feito. Não é um domingo, domingo eu não, sabe, hoje eu não tenho para onde ir, vou para a igreja. Não, tem gente que tem essa mentalidade. Você precisa estar aqui entendendo, vale a pena andar com Jesus, vale a pena caminhar com Jesus, vale a pena. Se isso, irmãos, não estiver impregnado no teu coração, no teu ser, é bom a gente vir para cá, a gente faz as campanhas, o Senhor abençoa o trabalho dos seus filhos, abençoa a empresa, abençoa ele, enfim, isso é bom. Mas nada disso dá para comparar, irmãos, com aquele lugar. E aí eu entendo porque Paulo está dizendo que o combate é bom. Alguém poderia fazer uma leitura errada e dizer, mas espera aí, Paulo então recebeu fama, recebeu aplausos, recebeu bens nessa vida? Não, nada. Você vê que quando ele termina, ele está pedindo, alguém traga a minha capa. Eu acho que até frio ele está passando. Ele diz, todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. Os amigos sumiram tudo. Mas ele chega no final, solitário, doente, sabendo que daqui a pouco vão cortar a sua cabeça por causa do Cristo que ele acreditava. Mas ele escreve, o combate foi bom. Acabei a carreira. Oh, aleluia. Que combate é bom, na ótica humana de hoje em dia, dos homens naturais que nós conhecemos, que combate bom é esse? Terminei a minha vida, estou velho, cansado, pobre, sem dinheiro, sem amigos, numa prisão, sabendo que vou morrer. Só que ele diz assim, o combate é bom porque eu estou vendo o prêmio que está me esperando depois da linha de chegada. Oh, glória! Oh, aleluia! Eu vou encerrar aqui, meus irmãos. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Se tiver que se sacrificar, se esforçar, se esforce. Se tiver que renunciar a alguma coisa, renuncie. Mas não perca isso. Não seja só um religioso que pertence à igreja. Não. Que o Senhor Jesus possa incendiar o teu coração. Que a tua alma possa arder dizendo, Senhor, eu estou pronto. E se não está pronto, Deus te chama hoje, dá tempo. Aleluia, oh glória. Hoje é a oportunidade de você estar vivo. Pode estar arrebentado, pode estar triste, pode estar com problema, sim, mas nada disso aqui, o mesmo Paulo diz assim, ó, que nada disso dá para comparar com a glória que nos espera, meus irmãos. Oh glória! O homem natural parece que ele só consegue ver a sua frente, só vê o que está à sua frente. Mas o homem, irmãos, que tem uma mente como é a mente de Cristo, irmãos, ele sonha com as coisas de Deus. Vamos estar em pé neste momento? Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse ter colocado um tema aqui, eu diria, não perca a chance de herdar o paraíso. Não perca a oportunidade. Lutas e problemas, enquanto estivermos nessa vida, temos.
Mas uma coisa eu quero que você compreenda: você não está sozinho nessa terra. Tem um Deus que está conosco. Tem um Deus